Você lembra quando você decidiu nascer? Você lembra quando você escolheu nascer? Alguém aqui lembra quando escolheu nascer? Estranho, né? Que pergunta é essa? E essa pergunta tem tudo a ver, a gente já vai para o texto bíblico, porque a gente está falando nesse aniversário da igreja de 70 anos, a gente está falando sobre os valores do reino. E se tem uma coisa que incomoda a mim e a vocês, é a gente olhar para esse mundão de Deus, essa coisa linda que Deus criou e a gente chama de terra, mas a gente vê as pessoas bem diferentes com relação aos valores de Deus. É tão ruim, né? Ver gente que promete uma coisa e não cumpre, não existe mais aquela questão do fio do bigode, né? Uma palavra que uma pessoa dava, valia, gente com moral duvidosa, gente cumprindo tantas coisas esquisitas. E por que é tão perigoso, tão assustador a gente olhar para um mundo como esse e ficar assim? Porque não combina com aquilo que a gente crê, não combina com aquilo que a gente está sendo ensinado na palavra de Deus. Mas eu quero começar exatamente com essa questão. Às vezes, eu não sei como é que é aqui em Goiás, mas em São Paulo é muito disso. Em São Paulo, o pessoal insiste em querer forçar as pessoas a serem algo que elas ainda não são. A gente vive querendo insistir que as pessoas parem de beber demais, que as pessoas parem de festar demais, que as pessoas parem de estar distantes de Deus, porque elas precisam ter uma moral elevada. Eu sei que aqui em Goiânia isso não acontece, a gente não exige isso das pessoas, né? Aqui a gente entende que cada um tem o seu jeitão. Mas será que a gente não está exigindo de um povo que ainda não está no reino de Deus, para que esse povo tenha valores do reino de Deus? Será que a gente não está exigindo de gente que ainda não conheceu o Evangelho a viver de uma maneira conforme o Evangelho? Talvez a gente esteja um pouco ansioso, talvez a gente esteja um pouco aflito com relação a isso. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, nós vamos ler o texto. Tem como projetar o texto bíblico? Eu não esqueci de perguntar antes. Se não tiver, não tem problema, a gente abre as nossas Bíblias, os nossos aplicativos, o Evangelho de João, capítulo 3. E nós não vamos ler o texto todo que Deus colocou no meu coração para a gente meditar nessa noite, mas a gente vai ler alguns versículos, manter a Bíblia aberta, a gente vai tentar estabelecer um diálogo entre a palavra de Deus e os nossos corações. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1, diz assim, a minha versão é a Nova Almeida atualizada, e deve ter poucas diferenças da maioria das nossas versões. Como? João, capítulo 3. Ah, perfeito, vai ficar muito bom. Projetado vai ficar melhor ainda. Quem achou o Evangelho de João capítulo 3, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Olha, o pessoal está afiado já, encontrou muito bem. Olha só, maravilhoso. Então eu vou até pedir a ajuda dos irmãos. Vocês podem ler comigo o texto bíblico para todos estarmos imersos, e mantenha a sua Bíblia aberta porque a gente vai voltar ao texto, ok? Nós vamos ler aqui então o versículo 1 até o versículo 8. Então vamos lá, igreja, no 3, 3... E havia um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi de noite com Jesus e disse: Amigo, bem sabemos que és mestre, filho de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais se Deus não for com ele. Próximo. Jesus respondeu: Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade
O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perfeito, palavra do Senhor, amém. Obrigado, igreja querida. Uma salva de palmas para vocês. Muito obrigado, Deus abençoe. Voltemos ao versículo 1, há um homem que vai se encontrar com Jesus. Por falar em homem, eu gostaria de pedir que um homem aqui que está conosco, que se sentir à vontade, ficar em pé e ler em voz alta novamente o versículo 1, por favor. Quem se sentir à vontade, um homem vai ler em voz alta João capítulo 3, versículo 1. Perfeito. Perfeito, muito obrigado, meu irmão. Versículo 2, uma mulher vai ler João 3, 2, por gentileza. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és filho de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, senão Deus, se não for com ele. Perfeito. Muito obrigado. Imagina, como é que era o nome do mestre da lei? Como? Nicodemos. Nicodemos é um nome grego, é um nome diferente. A gente pode quebrar aqui Nico e Demos e não, pode ficar tranquilo, não tem nada a ver com o inferno, essas coisas. Demo, demográfico, democracia, povo. Demos significa povo. E Nico vem de uma outra palavra grega que muitos de nós usamos em nossas camisetas, em nossos tênis, principalmente quem vai para uma academia, vai correr um pouco, tem aquela marca que ela é uma marquinha que sobe, ela indica essa subida. Como é o nome dessa marca? Nike. Nike era uma deusa da vitória. Então Nicodemos provavelmente era um apelido dele, não era o nome, porque ele era um mestre da lei, ele era um judeu. E entre o povo ele era conhecido como o vencedor do povo, alguém muito querido pelo povo. E era alguém que, como judeu, ele precisava manter a ordem e o respeito. Afinal de contas, ele era querido pelo povo, mas ele era um mestre da lei. E no versículo 2, em que momento do dia ele se encontra com Jesus? À noite. E por que é que ele se encontra à noite? O que a gente costuma fazer quando a gente tem um encontro e a gente marca esse encontro à noite? De preferência, para ficar mais difícil das pessoas nos verem, dependendo da pessoa que a gente vai se encontrar. Porque pensem comigo, ele era um mestre da lei, ele era alguém da religião judaica, e ele não queria que as pessoas vissem ele, um mestre da lei, se encontrando com Jesus. Porque Jesus, tudo que Jesus ensinava, tudo que Jesus pregava, ia muito de encontro àquilo que a religião judaica professava. Era quase como se fosse aquele tipo de encontro. Um torcedor do Atlético Goianiense marcar um encontro com um jogador do Goiás para pegar o autógrafo dele. Não dá bom isso. Ia ser uma coisa meio esquisita. Então ele vai escondido para que ninguém veja e ele faz uma afirmação toda pomposa sobre Jesus. Versículo 2: sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Olha que bonito. Ele faz um elogio incrível para Jesus. O que você está fazendo é sobrenatural, é uma coisa miraculosa. Mas percebam a resposta que Jesus dá. Versículo 3. Quem pode ficar em pé e ler o versículo 3 para a gente? Perfeito, muito obrigado, meu irmão. Mas espera aí, vamos fazer a conta aqui. O que o Nicodemos tinha falado sobre Jesus? Que Jesus tinha feito coisas fantásticas, que Jesus vinha de Deus, porque aquilo que ele fazia não podia ser simplesmente humano. E a resposta que Jesus dá para Nicodemos parece não ter nada a ver com aquilo que Nicodemos havia apontado.
Jesus responde: em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Espera aí, reino de Deus, milagres, maravilhas, você vem da parte de Deus, não casa, gente, não combina, não dá certo. Por que Jesus responde de uma maneira que não tem nada a ver com o que Nicodemos havia apontado? Uma coisa bem interessante que Jesus está ensinando para a gente aqui é: cuidado com os aduladores. Conhece essa expressão? É comum aqui em Goiás, adulador? Sabe, aquele que vem e faz uma fala doce para você, te elogia de uma maneira assim, que parece que está querendo alguma coisa em troca. Cuidado com esse tipo de gente. Jesus não deu bola para esse adulador. Jesus não valorizou a fala desse homem, porque Jesus sabia o que estava por detrás do coração, por detrás da fala desse homem. Isso é muito importante. Jesus sabe aquilo que a gente não consegue falar. Uma das coisas mais lindas do reino de Deus é isso que a pastora Bruna nos ensinou. Nós subimos para termos encontros com Deus e descemos para nos habituarmos a trazer o céu para a terra, para nos relacionarmos com este mundo que está doente. Não é à toa que quando Jesus ensina sobre oração, ele fala assim: e você, quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que te... E ora ao teu pai que te... E ora ao teu pai que te vê. Porque oração não é o que a gente fala. Oração é como a gente está diante de Deus. Por isso Jesus recrimina outras pessoas importantes no Novo Testamento, homens que faziam orações pomposas: Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus poderoso, veja como eu sou santo, como eu não sou pecador, como aquele publicano. E aquele publicano todo contrito diante de Deus, falando assim: Senhor, tem dia que eu não consigo. E aí Jesus diz: aquele que teve a sua oração percebida foi aquele que teve o coração sincero. Isso é reino de Deus. Reino de Deus não é a gente mostrar pompa e circunstância. Reino de Deus é a gente ter essa proximidade. Por isso, quando Nicodemos fala: olha, você é tão poderoso, você é tão maravilhoso, você é tão incrível, Jesus diz assim: vamos ao ponto, porque eu estou te escutando, mas eu sei o que passa no seu coração. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos entra em crise. Ele fala assim: mas como é que pode? Tudo aquilo que eu estudei, os anos que eu gastei estudando teologia, as línguas estranhas que eu aprendi de outros idiomas, de outros povos, para poder entender toda a realidade de Deus, criei um Deus à minha imagem e semelhança, como a pastora Bruna nos ensinou nessa noite, que essa é uma grande tentação. Nós queremos colocar Deus numa caixinha para fazer Ele caber dentro daquilo que a gente acredita. E ele entra em crise. E a pergunta que ele faz no versículo 4, quem pode ler para a gente, por favor? João capítulo 3, versículo 4. Obrigado, meu irmão. Mas olha a cabeça desse homem. Gente do céu. Jesus fala: ninguém pode ver o reino de Deus e ter os valores do reino em si se não nascer de novo. Aí Nicodemos, com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento, fala assim: mas como? Eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Tadinha dela. Imagina um homem zarrão desse, barbudo, já de idade, entrar de novo no ventre da sua mãe. E aí Jesus estabelece o primeiro princípio importante dos valores do reino. Como que isso acontece? Quem pode ler os versículos 5 e 6, por gentileza? Respondeu Jesus: em verdade, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito.
Perfeito, obrigado, minha irmã. Quem é que gosta de praia? Qual que é a melhor praia que tem aqui em Goiás? Poxa! Araguaia, Rio Araguaia, perfeito. Não sei se vocês já viram essa cena. Aí tem um guarda-vidas, ele senta sempre numa cadeira mais alta para poder acompanhar a turma. E tem uma pessoa desavisada que entra mar adentro e começa a nadar, tá aquele calor insuportável para refrescar e se distrai, quando menos percebe, está num lugar que não dá mais pé. Essa pessoa fica apavorada e começa a afogar. Mas ela sabe que lá na ponta da praia tem o guarda-vidas. E ela pensa assim, eu vou morrer. Então eu preciso que alguém me salve. Já sei. Então essa pessoa, num ímpeto, toma um último fôlego, começa a dar um jeito, nada em direção ao guarda-vidas, sai da água toda ofegante, chega até o guarda-vidas e fala, olha, eu estou morrendo, mas eu quero ser salvo, eu decido ser salvo, e eu decido que você vai me salvar, então por favor, vai lá e me salve. E ele volta correndo para a água para se afogar novamente. Vocês já viram uma situação dessas? Já viram? Quem já viu? Vocês nunca viram isso acontecer? E por que a gente ensina isso nas nossas igrejas? Que nós é que escolhemos ser salvos por Deus. Por que é que nós ensinamos as nossas igrejas que elas precisam ter a atitude de alguém que já é salvo, sendo que elas ainda não nasceram de novo? Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. E quem nasce de novo, nasce não por vontade própria, nasce por uma decisão do Espírito. Minha esposa está aqui comigo, me acompanhando, minha companheira. Ela vai ser a primeira santa evangélica, vocês sabiam dessa? Ela vai ser canonizada, porque para aguentar, nem eu me aguento muitas vezes, e ela me aguenta já há 24 anos de casado. Ela teve uma experiência incrível com o nosso filho. Nosso filho tem 20 anos, vai fazer 21 anos esse ano. Tem que sempre, né? Homem sempre tem que perguntar essa questão de datas. Ele não mora mais em casa, ele está estudando e trabalhando fora. E uma manhã ela acorda e fala assim, amor, o Caio não está bem. Mas como que você sabe que ele não está bem? Ele não está nem morando em casa, ele mandou alguma mensagem para você? Não, eu estou sentindo alguma coisa que ele não está bem. Então a gente entrou em contato com ele, marcamos de fazer uma videochamada, batata. Ele não estava bem. Porque você sabe que no processo da gestação, o bebê e a mãe estabelecem um vínculo umbilical, literalmente. A mãe e o bebê têm uma conexão que nós pais não vamos ter jamais. Isso é uma coisa maravilhosa que Deus deu às mulheres, a vocês mulheres. E não é à toa que Jesus diz a Nicodemos, quem não nascer do Espírito não poderá entrar no reino de Deus, porque quem gera filhos para Deus é o Espírito Santo, é o que Paulo nos ensina lá em Romanos capítulo 8. Às vezes, a gente não consegue nem orar da maneira certa. E o que acontece? O que o Espírito Santo faz? Ele intercede por nós. Essa relação de mãe e filho é a relação do Espírito Santo comigo e com você. Aliás, a igreja primitiva na Síria chamava o Espírito Santo de a mãe que consola. O Espírito Santo é aquela presença maravilhosa que está sempre ao nosso lado, nos fortalecendo, nos dirigindo, nos corrigindo, como uma mãe faz na vida dos seus filhos. Por isso Jesus diz a Nicodemos, você não tem você não precisa voltar para a barriga da sua mãe. Você precisa entender que há um processo sobrenatural do Espírito na sua vida, do Espírito na vida das pessoas. Então, acho que aqui fica um bom exemplo para mim e para vocês. Nós vivemos num mundo caído, num mundo que não presta, o pastor César falou isso, é um mundo difícil, mas a gente não tem que forçar as pessoas a terem postura de crente.
Nós temos que falar desse amor transformador que um dia mudou a nossa vida e que é a única forma de mudar essas pessoas é a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. É isso que nos cabe. A gente peca, como a pastora Bruna nos ensinou, às vezes a gente troca, a gente faz uns bezerros de ouro esquisitos, entre eles essa nossa postura com o nosso país. Nós julgamos as pessoas pelas decisões que elas tomam, pelas escolhas que elas fazem, porque elas têm ideias diferentes das nossas. Mas perceba, se nós julgamos essas pessoas, nós estamos assumindo o papel de Deus, que é o único capaz de julgar a todos nós. Por outro lado, se nós acusamos as pessoas do que elas fazem de errado, nós estamos assumindo o papel do diabo. Ele é o acusador. Nós não somos juízes, nós não somos acusadores, nós temos um chamado santo de anunciar as boas novas em Cristo Jesus. É isso que vai mudar a nossa história, é isso que vai mudar a nossa cidade, é isso que vai mudar o nosso país, quando nós formos cristãos. E aí Jesus encerra, versículo 8, quem pode ler para mim, por favor? Amém, obrigado, minha irmã. Já ouviu essa frase? Segurar o vento, ninguém consegue, assim é o Espírito. Então perceba isso. O Espírito age como Ele quer, ninguém consegue segurá-lo. Ele age de maneira sobrenatural, foge da maneira que você compreende. Pessoas se convertem das mais diferentes formas, porque o Espírito está agindo. Deus usa a mim e a você. E eu quero encerrar compartilhando um vídeo que vai nos ajudar a visualizar e entender essa ação sobrenatural. Vou mostrar o vídeo de um rapaz, ele vai contar a história dele, e depois eu quero encerrar contando a história da Agnes. Então, se for possível a gente apagar a luz para ficar melhor da gente visualizar, e é um vídeo com uma legenda fácil, é tranquilo de ler, e a gente vai acompanhar a vida desse homem.
Agnes mandou cartas para Leonardo na prisão. Ele não tinha coragem de responder a ela. Durante 1 ano e meio, ela mandou cartas para o assassino da filha e do neto. E ela dizia: eu preciso me encontrar com você. Até que um dia, Deus usou essas cartas para quebrar o coração desse rapaz. Resumindo, Agnes foi instrumento de Deus no meio da sua dor. Ela teve a oportunidade de, no meio da sua crise, no seu luto, subir ao monte para descer e encontrar aquele que estava sofrendo. Leonardo continua preso, prisão perpétua, está pagando por seu crime. Mas algo mudou no coração de Leonardo. Na prisão, consciente do amor de Deus por ele, ele criou uma fundação, um instituto, para ajudar presidiários como ele, que tiveram essa triste história como ele, a encontrarem o amor e têm a possibilidade de mudar as suas vidas. Porque é isso que o Evangelho faz. O Evangelho transforma as nossas vidas. Não importa qual partido político a pessoa que você não gosta seja fã. Não importa qual time de futebol a pessoa que você não gosta, você não seja fã. Não importa o quanto você deseje com toda a força do ódio do seu coração o mal para alguém que te está machucando. A única coisa que importa é esta: você está amando essa pessoa, porque é só isso que nos resta. E amor não é sentimento, amor é atitude, é eu dar o meu melhor em favor do outro. Encerrando, Deus tinha todo o direito do universo de vir em nossa direção e arrebentar com a gente, porque a gente não presta, porque a gente é muito ruim, porque a gente só machuca uns aos outros, a gente é idólatra, a gente é rebelde. Mas Deus decidiu se revelar a mim e a você de uma maneira bela, na figura frágil de um bebê, para dizer a mim e a você: vocês não precisam ter medo de mim. Deus se apresentou na figura frágil de um bebê, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta todo o universo, os multiversos em suas mãos. É alguém acessível a mim e a você. Leonardo Boff escreveu certa vez: meninos querem ser homens, homens querem ser reis, reis querem ser deuses, Deus quis ser menino. Isso é amor. É eu ir em direção ao meu inimigo e transformá-lo em meu amigo. De maneira prática, quais são as pessoas que você tem dificuldade de se relacionar? Quero que você coloque elas agora no seu coração e diante de Deus, e você vai ouvir a oração que eu vou fazer, para que você seja capacitado pelo Espírito Santo de Deus, para você transformar a sua relação com essas pessoas e alcançá-las com a graça de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, todos nós estamos sujeitos a relações conflituosas, a relações que nos machucam ou nos machucaram. Gente que a gente nunca mais quer ver na vida, se for possível. Gente que a gente nunca mais quer ouvir a voz, se for possível. Mas se um dia o Teu amor e a Tua graça nos alcançaram e tem transformado a nossa história, o Senhor pode mudar qualquer história. Senhor, nesse momento nós então estamos diante do Senhor. Em primeiro lugar, para Te agradecer, porque o Senhor poderia ter acabado com a gente, mas o Senhor não acabou. O Senhor veio em nossa direção de uma forma acessível. E o Senhor tem transformado a nossa história. Mas em segundo lugar, Deus,
nós queremos confessar os nossos pecados. Nós não sabemos amar. O nosso amor está sempre condicionado a sermos bem tratados. O nosso amor está sempre condicionado, Senhor, nos perdoa por isso. Mas nós também pedimos nessa noite o perdão dos nossos pecados e a cura que apenas o Teu Santo Espírito pode promover em nós. Essa mudança de dentro para fora, essa mudança sobrenatural de transformar a nossa história, transformar a nossa compreensão e transformar as nossas relações. Senhor, faz os milagres que o Senhor precisa fazer em nossas vidas. E que esta igreja seja uma cidade sobre o monte, uma cidade iluminada. Essa igreja seja um farol em meio ao nevoeiro. E a partir daqui, famílias sejam restauradas, relacionamentos sejam transformados, pessoas sejam curadas pelo poder do Evangelho, pela ação sobrenatural do Teu Santo Espírito. Usa as nossas vidas como Teus filhos e Tuas filhas amados por Ti, em nome de Cristo Jesus. O povo de Deus diz amém. Amém.